Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a nossa aula é sobre educação ambiental e as diretrizes da Política Nacional da Educação Ambiental. E aí, antes de nós adentrarmos no conteúdo especificamente dessa lei, é importante que a gente verifique como a Constituição trata este aspecto. E aí, nós vamos novamente lá no artigo 225, que vai trazer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito essencial à sadia qualidade de vida, um direito ligado à vida, ligado à saúde e, por isso, um direito fundamental. E aí, ao mesmo tempo que é um direito, também é um dever da coletividade e do poder público. E aí, o poder público vai ter a incumbência de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso está lá no parágrafo 1º, inciso 6, do artigo 225. Então, quando nós podemos fazer essa leitura, nós podemos entender que essa educação ambiental ela deve estar sempre presente em todos os níveis de ensino. Mas de que maneira? Será que é uma disciplina? Será que é a promoção de uma semana do meio ambiente, por exemplo, de algumas ações pontuais? Então, se torna um entendimento um pouco amplo, quando a gente faz essa leitura. E aí, então, a lei que nós vamos tratar a partir de agora vai nos dizer exatamente o que a gente quer saber. Mas antes, também a gente vai visualizar um outro aspecto que está dito sobre educação ambiental, que é lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Isso antes da Constituição já se falava em educação ambiental. Então, no artigo 2º desta lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, vai nos dizer que ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. E aí, uma série de princípios, e lá no inciso 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, que princípio importante. Então, capacitar essa comunidade para que ela saiba exatamente como proteger o meio ambiente, e por meio da educação em todos os níveis de ensino. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, lá em 1981, ela teve a sua ideia de proteção ambiental recepcionada pela Constituição Federal. Então, ela é anterior, foi recepcionada, especialmente lá no artigo 225, que nós fizemos a leitura de alguns pontos, e aí a educação ambiental ela já vinha sendo pensada lá em 81. E aí vamos especificamente para a lei que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Essa lei é a 9795 de 99. E aí, já no seu artigo 1º, ela vai trazer um conceito extremamente importante, que inclusive é muito recorrente em provas, que é o conceito de educação ambiental. Nós vimos ali, tanto na Constituição quanto na Política Nacional de Meio Ambiente, uma ideia de educação ambiental, mas aqui, então, nós temos esse conceito. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, vejam quão amplo é este artigo. Então, aqui uma observação minha, que a educação ambiental ela não vai fugir da ideia de educação de uma maneira geral. Então, educar não é simplesmente aplicar uma fórmula, não é simplesmente replicar conhecimento, e sim é entender, é formar uma sociedade. E a educação ambiental ela vem nesse sentido, tanto que menciona o indivíduo e a coletividade construindo valores sociais, adquirindo conhecimentos, habilidades, atitudes, competências para essa conservação do meio ambiente e aí o bem de uso comum, como diz lá na Constituição, essencial à qualidade de vida. Então, muito além de somente como se pensássemos uma disciplina que vai ter ali em todos os níveis de ensino, desde a educação básica à educação superior. Não é isso. Definitivamente não é isso. É uma educação social, são valores sociais, construção de valores sociais, habilidades, competências para a conservação do meio ambiente, para que então possa haver um pertencimento. Na medida em que há um pertencimento daquele indivíduo, daquela comunidade, daquele meio ambiente, então eu pertenço àquele ambiente, então eu vou cuidar daquele ambiente. Eu vou preservar aquele ambiente. Então, essa é a ideia da educação ambiental, a conscientização e não tratar apenas como se fosse um conteúdo a mais, algo, uma fórmula, algo a ser replicado de forma automática. Não, não é essa a ideia. A ideia, sim, é uma construção social. E aí, no artigo 2º, vamos ter o seguinte aspecto. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis de ensino e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Bom, aqui também tem muita informação, Deve ser um componente essencial, por óbvio, tendo em vista que é um valor social, que fala em habilidades, que fala em conhecimento, como está posto no artigo 1º, e aí de caráter permanente na educação nacional. Então, vai estar sempre lá, tem que estar sempre presente a educação ambiental. Como eu disse, é preciso que haja uma ideia de pertencimento e que não seja algo a mais, como um peso, como simplesmente cumprir um currículo de uma disciplina extra de educação ambiental. Não é essa a ideia, tá? Então, de forma articulada, o artigo aqui nos diz isso, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, vamos lá. De forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Então, desde a educação básica, a educação básica então, ela vai ser formada pelo ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, aí nós vamos ter ainda a educação superior e as modalidades. As modalidades tem o EJA, tem educação profissional, tem educação especial. Então, essa educação ambiental ela tem que estar presente em todos esses aspectos. E o caráter formal é no ambiente escolar mesmo, dentro da sala de aula, naquele ambiente ali da escola. E o caráter não formal, o que é isso? É aquele caráter que vai se dar, o desenvolvimento da educação ambiental, que vai se dar fora do ambiente escolar, que vai refletir na comunidade, que vai colocar em prática a teoria vista em sala de aula. Então, daí a importância
desse caráter formal e não formal. Então, eu estudo a teoria, eu entendo essa teoria, e aí depois, no não formal, eu coloco essa teoria em prática. O artigo 3º vai nos dizer que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. E aí, se todos têm direito, muitos têm o dever. Né? Não é um dever somente do poder público, até porque a gente acabou de visualizar que é caráter formal e não formal, todos os níveis de ensino. Então, será que é só do poder público, quando eu falo também em caráter não formal? E aí é que o artigo 3º vai esclarecer isso, né? Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo, então, ao poder público, né, conforme lá o artigo 225 da Constituição, mais o 205, definir as políticas públicas para promover essa educação ambiental nos níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, na recuperação, na melhoria do meio ambiente. Então, o poder público vai agir, sim, na medida em que lhe couber. Ainda as instituições educativas. As instituições educativas, as escolas, elas vão promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolverem. Então, elas não vão colocar, como eu disse antes, uma disciplina de educação ambiental. Não, elas vão promover um trabalho integrado com os programas que elas já estão desenvolvendo, programas educacionais de outras áreas que elas já vêm desenvolvendo. Ainda os órgãos integrantes do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, esses órgãos do SISNAMA, que a gente pode relembrar quem são, lá no artigo 6º da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, então, eles vão promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas de conservação, recuperação, melhoria do meio ambiente. Então, esses órgãos do SISNAMA, entre outras competências, eles fiscalizam, eles são responsáveis pelo licenciamento. Então, na medida em que eles vão desenvolver essas atividades, eles devem integrar a educação ambiental nesses programas, né, que eles vão promover de conservação, recuperação ou melhoria do meio ambiente. Ainda os meios de comunicação de massa. E vejam que diferente, né, porque normalmente nós pensamos, né, na comunidade de uma maneira geral, nas escolas, né, já que estamos falando de educação ambiental, no poder público, e aqui essa figura dos meios de comunicação de massa, que devem colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental na sua programação. Então, os órgãos que são, aliás, os meios de comunicação de massa que são responsáveis por disseminar informações, eles vão contribuir de uma maneira super importante, na medida em que eles vão trazer na sua programação como algo do dia a dia, como algo natural a educação, a conscientização ambiental, que não seja algo que vai ser visto como obrigatório, como algo difícil de fazer. Não, a educação ambiental ela vai trazer realmente essa conscientização do cuidado com o meio ambiente no nosso dia a dia e que isso se torne natural. Então, os meios de comunicação de massa, eles vão auxiliar, vão colaborar nesse sentido da conscientização. As empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões dos processos
do processo produtivo no meio ambiente. Então, as empresas, elas são agentes que são extremamente importantes, porque eles podem, então, trazer esses programas para os seus colaboradores, programas de educação ambiental, na medida em que isso também vai se tornar natural na empresa. E aí o colaborador vai levar essa conscientização também para sua casa, né? E a empresa, ela vai trazer esse cuidado com o meio ambiente na sua proteção, no seu produto, né, no seu recolhimento posterior, talvez da embalagem, né, ou do produto que necessita, né, dessa logística reversa, tipo pilha, bateria, lâmpada. E aí, então, a empresa, ela é fundamental, né, nesse processo do cuidado com o meio ambiente. E aí, essa capacitação dos trabalhadores, ela é fantástica na medida em que, quando há, de fato, essa educação, essa conscientização, um colega começa a cobrar do outro, né? Então, a separação do resíduo, né, a utilização da lixeira certa, o consumo que não seja demasiado. Então, um colega acaba cobrando do outro esse cuidado com o meio ambiente. Então, é fantástico, né, essa capacitação dos trabalhadores, esse resultado. Ainda, no inciso 6, a sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva, voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Então, aqui a sociedade como um todo envolvida nos valores, né, trazendo isso como uma atuação preventiva, né, identificando possíveis problemas antes, né, atuando para que eles não aconteçam, ou se acontecerem, que tenham uma rápida resolução. Então, a sociedade, ela é muito importante aqui, junto com todos esses atores, né, que vão proteger, buscar ações para proteger o meio ambiente. E aí aqui uma questão, já para a gente treinar aí o nosso conhecimento. Então, a educação ambiental deverá atingir a educação básica, que é aquela formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E ainda a educação superior e as modalidades de ensino, que são modalidades de ensino de jovens e adultos, educação profissional e educação especial, e ainda em caráter formal ou não formal, com ações fora deste ambiente ou, né, nesse ambiente. Então, muitas vezes que ocorrem ao colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Como parte desse processo educativo mais amplo, é possível afirmar que fica incumbido. E aí aqui, né, os órgãos e instituições. Então, as instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. A gente volta ali para lembrar, né? As instituições educativas, exatamente. Então, essa está correta. Aos órgãos integrantes do CISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do ambiente? Ok, né? Eles são responsáveis por fiscalizar, por licenciar, então é ideal que eles possam colocar essa educação ambiental já nesses pontos. E o 3, os meios de comunicação de massa colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente, incorporar a dimensão ambiental e sua programação. Então, aqui todas estão corretas, a alternativa é a D. Isso aqui estava fácil, mas é porque a gente recém fez a leitura, né? Na prova, a gente tem que estar cansado, né? Tá naquele momento ali que precisa puxar a lembrança, né? Então, bem importante, como eu sempre venho afirmando, a leitura integral. E essa lei aqui, ela é bem curtinha, ela é de fácil leitura, então,
muito cuidado, leiam, né? Ela é de fácil leitura, é curta, mas tem alguns detalhes que precisam ser muito bem observados. E aí, o artigo 4º. O artigo 4º vai trazer os princípios básicos da educação ambiental, né? Então, toda lei vai trazer os seus princípios, as suas diretrizes, se não é diferente aqui. Então, os princípios básicos da educação ambiental vão trazer, né, esse artigo, ele vai trazer algumas ações que devem ser baseadas, né, nesses princípios aqui. Então, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Então, trazer essa questão humana, né, um enfoque humano, um enfoque participativo, né, trazer a ideia de integração das pessoas, do individual, do coletivo para a educação ambiental, abraçar essa educação ambiental como se fosse algo realmente, né, como eu disse antes, de pertencimento. Então, esse cuidado, essa integração. O inciso 2, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Então, é bem no sentido que nós falávamos antes de desenvolvimento sustentável, né? Nesse meio natural, socioeconômico, cultural, de maneira que seja entendido na educação ambiental que o meio ambiente ele não é um impedimento para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Muito pelo contrário, é do meio ambiente que são retiradas as matérias-primas para toda a questão econômica e social. Então, por isso que esse meio ambiente ele merece esse cuidado extremo para preservar, né, essa parte ambiental, mas também precisamos lembrar que estamos preservando a continuidade dos processos econômicos e sociais, na medida em que o enfoque se dá na sustentabilidade, ou seja, o equilíbrio precisa ser mantido. Não posso explorar um recurso de maneira que ele não vá se recompor a tempo, que eu precise dele novamente economicamente, né? Num ponto financeiro, eu precisaria daquela matéria-prima, mas eu não explorei de maneira sustentável, de maneira correta, então ela faltou. Então, isso é preciso ser entendido e que o meio ambiente, então, não seja visto como algo que vai impedir o socioeconômico. E a educação ambiental, ela é fundamental para esse conhecimento. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva inter, multi e transdisciplinariedade. Então, aqui nós temos, né, 3 pontos que são bem importantes para que a educação ambiental seja desenvolvida. Então, aqui, quando eu falo em interdisciplinariedade, eu estou falando, né, em disciplinas que estão sendo tratadas em um mesmo ambiente, né? Mas que, em primeiro momento, não estão sendo desenvolvidas de maneira conjunta. Quando eu falo em multidisciplinariedade, eu estou falando em disciplinas que estão em um mesmo ambiente e que se comunicam. E quando eu falo em transdisciplinariedade, eu falo em disciplinas que estão em um mesmo ambiente e que já estão integradas. E a ideia principal é que a educação ambiental ela esteja integrada, ela possa ser transdisciplinar. Claro que esse princípio ele vai nos dizer que é interessante, sim, essa perspectiva inter e multi, mas a transdisciplinariedade, quando a educação ambiental ela está presente de maneira super integrada com outras disciplinas no dia a dia da educação, no ambiente escolar, no ambiente formal e também no não formal, então é extremamente importante.
Ainda a vinculação entre ética, educação, o trabalho e as práticas sociais. Então, essa educação ambiental ela tem que estar vinculada, né, em todos esses pontos. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo. A educação ambiental ela vai ser permanente, assim como o processo educativo deve ser. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Então, a ideia não é tratar de maneira separada. Então, a questão global, a questão nacional, regional, local, não. A ideia é tratar de maneira que estejam todas essas abordagens articuladas, vinculadas, até porque as ações locais, regionais, elas têm impactos nacionais, globais e vice-versa. Então, essa educação ela é importante nesse sentido, para que a comunidade, né, o indivíduo, não diga assim, eu não vou separar o meu lixo em casa porque o presidente dos Estados Unidos não aderiu determinado acordo ambiental mundial, né? Então, não é porque um determinado presidente dos Estados Unidos não aderiu a um acordo ambiental que eu não vou fazer minha parte, né? Que eu não vou consumir menos, que eu não vou separar meu resíduo, que eu não vou cuidar não vou gastar tanta água, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né? Esses impactos locais, eles são bem importantes, né? E têm, sim, resultados regionais, nacionais, globais. Então, essa abordagem, ela deve se dar de maneira articulada. E o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Então, não posso impor a educação ambiental da mesma maneira. Primeiro que eu não posso impor a educação ambiental, né? É algo que precisa ser composto, precisa ser realmente tido como uma ideia, né, do indivíduo e aí sim ter um resultado na comunidade. Mas essa educação ambiental ela não pode ser trabalhada da mesma maneira, de uma maneira estanque, sem respeito à diversidade, sem respeito às questões culturais. Então, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente tem um espaço territorial muito grande, né? Eu sempre brinco que a gente tem vários Brasis, né, dentro de um Brasil, porque nós temos questões climáticas diferentes, questões de solo diferente, né, questões culturais diferentes. Então, essa educação ambiental, ela também vai ter que ser trabalhada de acordo com as peculiaridades de cada local, de acordo com a necessidade de cada local. E aí sim, fazer com que esse indivíduo, essa comunidade, tenha conhecimento do nacional, do regional, do global, mas sempre respeitando essas peculiaridades locais, né? Então, isso é extremamente importante. Então, seguimos no próximo bloco. Até mais!